Hoje, a gente vai abrir um arquivo de caso teológico fascinante sobre o Serpentius de Hazbin Hotel. Vamos mergulhar numa questão que é muito, mas muito mais profunda do que as trapalhadas dele que a gente vê na tela. Olha, o mistério central aqui não é a redenção dele, que foi, vamos combinar, espetacular. A grande pergunta, o X da questão, é sobre a falha moral específica que o mandou para o inferno. O que foi que ele fez de tão grave assim? E para a gente conseguir resolver isso, vamos usar dois pontos de vista bem diferentes. De um lado, o mundo moderno de Hazbin Hotel, onde a redenção é uma possibilidade real. Do outro, a estrutura super antiga e rígida do inferno de Dante, onde o julgamento é para sempre. É um verdadeiro confronto de visões de mundo. Então, vamos começar a nossa investigação dando uma olhada na vida do sujeito antes de tudo, antes mesmo de ele ser um pecador no inferno, o homem que a gente conhece como Pendleton. A linha do tempo aqui é absolutamente crucial. Pendleton viveu e morreu em Londres no ano de 1888. E não foi um ano qualquer, né? Foi o ano exato do infame Outono do Terror, dos crimes do Jack o Estripador. A data e o local são a chave de tudo. O perfil dele mostra que ele não era nenhum gênio do crime. Pelo contrário, era um cara inteligente, muito bom com tecnologia, mas socialmente isolado. E a característica principal dele, que influenciava tudo, era uma insegurança gigantesca. Agora sim, vamos focar na peça central da evidência, o único evento que selou o destino eterno dele, o momento em que tudo foi decidido de vez. E aqui está. O pecado dele não foi uma ação, mas uma inação. Pendleton viu o primeiro assassinato do estripador. Ele sabia quem era o assassino, um cliente poderoso, influente. Ele tinha como denunciar, como parar aquilo, mas não fez. Ele escolheu se proteger em vez de fazer justiça. E essa escolha custou a vida de outras 5 pessoas. Agora que o crime está claro, a gente pode tentar encaixá-lo no inferno de Dante. E para achar o lugar certo, vamos começar eliminando as opções mais óbvias, mas que na verdade estão erradas. Vamos analisar a primeira pista, fraude. Parece fazer sentido, não é? A aparência dele de cobra no inferno sugere engano, astúcia, alguma traição. Mas não, a gente pode descartar isso. A diferença aqui é fundamental. Para o Dante, a fraude exige uma intenção maliciosa, um plano ativo para enganar alguém. A omissão do Pendleton foi motivada pelo medo, algo passivo. Faltava aquela maldade calculista necessária para ir parar no 8º círculo. A nossa próxima parada é o círculo da violência. Afinal de contas, a inação dele levou diretamente a assassinatos brutais. Parece uma conexão lógica, certo? Mas isso também não bate. O 7º círculo de Dante é para quem cometeu a violência com as próprias mãos. A falha do Pendleton, mesmo com consequências violentas, foi uma falha de coragem, não um ato de brutalidade que ele mesmo tenha cometido. Depois de eliminar os círculos principais, a gente chega numa categoria especial, uma área cinzenta, para aquelas almas que, quando precisaram fazer uma escolha moral, simplesmente se recusaram a escolher. Os que nunca tomaram lado. E isso aqui ilustra perfeitamente a danação única deles. Eles são tão vazios de convicção que nem o céu os quer. E o próprio inferno os despreza por não terem tido nem a coragem de serem maus de verdade. Ficam num limbo, rejeitados por todo o universo moral. Então, o ponto crucial é este. O veredito foi dado. O lugar de Serpentius não é nas profundezas do inferno, mas bem na entrada. No vestíbulo, a sala de espera dos indiferentes e dos covardes. E aqui, a lei do contrapasso de Dante cria uma punição que é um reflexo perfeito e cruel do pecado. Em vida, eles não seguiram nenhuma causa. Então, na morte, eles perseguem uma bandeira vazia. Ignoraram o chamado da consciência, então agora são picados sem parar por vespas. A vida que eles se recusaram a arriscar por algo maior, agora alimenta a forma mais baixa de existência. E para os Serpentius, especificamente, esta punição seria um pesadelo feito sob medida. Toda aquela pose de dignidade vitoriana desapareceria. Ele estaria nu. Seus vários olhos que ele usa para observar tudo estariam inchados e fechados pela dor. E o pior de tudo, ele que precisa tanto de seguidores, estaria completamente isolado no meio do caos. Mas a análise não acaba aqui não, porque Hazbin Hotel dá uma reviravolta moderna na história que simplesmente quebra as regras eternas de Dante e muda tudo o que a gente pensava sobre julgamento. Esta tabela praticamente resume o caso todo. A lógica é clara. O pecado principal, a omissão por medo, bate com a grande recusa de Dante.
o que o coloca no vestíbulo. A forma de serpente é só aparência, não é um sinal de fraude. E o mais importante, a redenção dele, através do autossacrifício, é exatamente o oposto da covardia, o que confirma que esse era o pecado central dele o tempo todo. E esse é o ponto-chave. A redenção dele não foi algo aleatório. Foi um confronto direto com a mesmíssima covardia que o condenou mais de um século antes. Ao se sacrificar, ele finalmente fez o ato de coragem que não conseguiu fazer em 1888. Foi como uma cura para a alma dele. Isso tudo nos deixa com um pensamento final, bem provocador. A história dos Serpentius coloca a condenação eterna de Dante de um lado e a mensagem radical de esperança de Hesben Hotel do outro, levantando uma questão fundamental. Será que um único momento de coragem suprema pode mesmo apagar uma vida inteira de covardia? Um único ato é suficiente para reescrever um destino?